Fala pessoal, aqui é o Ítalo Lorenzon e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que, na verdade, é uma fala, do ex-presidente Lula, que assustou, espantou um total de 0 pessoas. Antes de a gente começar, deixa eu pedir para você dar um like nesse vídeo, é muito importante, sobe esse vídeo de relevância e também inscreva-se nesse canal. Lembrando que esse mesmo assunto vai ser abordado de maneira um pouco mais aprofundada, numa live que eu vou fazer junto com o Gustavo Gaia. O link vai estar aqui na descrição, tá bom, pessoal? Bom, numa viagem pela Europa, em que o Lula foi recebido aí por diversos chefes de Estado, por diversas autoridades na Europa, aquele pessoal globalista, aquele pessoal da esquerda europeia, veja bem, a esquerda europeia recebendo o Lula, e a nossa imprensa nacional tratando isso como se fossem pessoas digníssimas, como se fossem pessoas muito interessadas no bem-estar do Brasil. O Lula sendo recebido como chefe de Estado pelo Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, gente, o cara que virou, queria tirar, dizendo que a nossa Amazônia estava queimando, que criou essa história toda, de que notre maison brûle, nossa casa está queimando, como se a Amazônia fosse dele também. Então o Macron recebeu o Lula, e aqui a nossa imprensa tratando ele como se fosse assim aquela coisa, como se fosse algo muito digno de ser noticiado, Bom, o Lula na Europa disse que, olha, nós precisamos regulamentar as redes sociais. O que ele disse? Vamos lá. Ele disse que é preciso criar parâmetros, critérios para você decidir o que pode e o que não pode na rede social, que você não pode, entre muitas aspas aqui, você não pode mentir, você não pode criar ali um ambiente hostil. O que significa ambiente hostil? Aquela velha história esquerdista, ele começa a criar uma série de palavras que vão aplicando uma situação. Ele acha que isso aí vai convencer as outras pessoas com o valor do gatilho mental, Você não pode contar mentiras nas redes sociais. O que ele quer dizer? Se você chamar o Lula de ladrão, por exemplo, não pode mais, porque na opinião dele é mentira. Você não pode mais, na opinião dele não, na concepção que ele está querendo forçar, é mentira. Você não pode mais dizer, por exemplo, que o PT é um partido, mais uma organização criminosa do que um partido. Porque na opinião deles isso cria um ambiente hostil, nocivo, nas redes sociais. Enfim, é sempre aquela tentativa de invernizar os próprios interesses com interesses coletivos, com interesses, como se isso fosse realmente a verdade dos fatos. A verdade é o seguinte, pessoal, na década de 90 a coisa estava muito mais tranquila para eles. Por quê? Porque era só meia dúzia de organismos de informação. Você tinha ali o Globo, você tinha a Folha, você tinha o Estadão, você tinha a Rede Globo, você tinha meia dúzia ali de emissoras, todas elas meio que coordenadas em termos de jornalismo para fazer uma visão única, passar uma visão única específica para a população. E a população achando que aquilo ali realmente era a posição do restante, dos seus pares. De uns anos para cá surgiu uma coisa que foi uma pedra de tropeço para os planos dos socialistas e dos globalistas e todo mundo aí que não gosta muito desse negócio chamado liberdade. O que foi essa pedra de tropeço? Uma coisa chamada internet. Na internet, meus amigos, eu podia falar, você podia falar, o seu vizinho podia falar, todo mundo podia falar e as suas opiniões iam sendo contrapostas ali. Você tinha ali um ambiente de discussão amplo e aberto. E o resultado disso foi o seguinte: aquilo que eles passavam como sendo a verdade absoluta, aquilo que eles passavam como sendo a verdade, começou a ser contestado. Veja, por exemplo, nós passamos aí mais de 15 anos, a nossa grande mídia simplesmente fingindo que o Foro de São Paulo não existia. Faz ideia do que é isso? 15 anos, toda uma grande mídia simplesmente falando que o Foro de São Paulo era teoria da conspiração. Quando viram que não dava mais para esconder o coelho de volta na cartola, o que eles falaram? Começaram a dizer, não, mas isso é só um clubinho de conversa, entre pessoas e tal. Olha, desconfie sempre de quem tem que mentir para provar o próprio ponto. Desconfie sempre. Eles passaram 15 anos mentindo e nunca fizeram meia-culpa, nunca fizeram uma autocrítica, nunca falaram assim, não, mas espera lá, acho que a gente realmente, a gente falou aqui, ocultamos uma coisa e traímos a confiança do público. Nunca teve isso daí.
Nunca teve isso daí. Eles estão incomodados com isso. Aquele sacerdócio, né, que os jornalistas tinham de poder definir o que é verdade e o que é mentira, eles perderam, né? A esquerda, que era quem comandava as redações dos jornais, perdeu isso e quer isso de volta. Como eles não conseguem mais isso no fair play, não conseguem mais isso através de livre concorrência, o que eles querem? Eles querem regulamentar, eles querem passar leis que supostamente vão combater a fake news, mas vão acabar promovendo a fake news. É só você parar um segundo para pensar. Ninguém aqui é a favor da mentira, certo? Eu não sou a favor da mentira, você não é a favor da mentira enquanto mentira. Agora, se você dizer o seguinte, ó, vamos criar uma lei que vai proibir a mentira. Você, opa, pera lá, meu amigo, pera lá. Se você cria uma lei que vai proibir a mentira, significa que vai ter um ser humano, um juiz, que vai definir o que é mentira e o que é verdade, né? Vai definir. E se você não consegue nem sequer contrapor aquela decisão dele, porque se eu disser que aquilo que ele tomou decisão é errado, ele pode usar a própria lei para me punir, né? Ou seja, ele vai definir o que é mentira e o que é verdade e ninguém pode mais ir contra ele. A habilidade, o poder, né, o direito de falar livremente e de ter as suas palavras julgadas não por uma ou outra pessoa, mas pelo coletivo da sociedade, isso é direito inalienável do ser humano. Isso aí é parte do que é o raciocínio humano. Só com dialética, só quando as duas visões podem se confrontar de maneira livres no ambiente público é que você tem realmente liberdade de pensamento. E quando você tem liberdade de pensamento é que você tem o respeito a um dom dado por Deus a nós, que é o dom da racionalidade, que é justamente aquilo que transforma o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, prestem atenção, é exatamente contra isso que está o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, é justamente contra isso que está todo o Partido dos Trabalhadores e é exatamente a favor, né, dessas medidas de restrição e de censura que está toda a grande imprensa, porque ela quer recuperar, acha que vai conseguir recuperar o posto que tinha na década de 90, quando ainda não tinha internet, quando você não tinha voz, quando eu não tinha voz, quando toda a população brasileira não tinha voz. Eles não vão conseguir tirar nossa voz, mas eles vão tentar e vão causar danos no processo. Tome cuidado. Meu nome é Lorenzo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, né? Não se esqueça, deixa o like aqui nesse vídeo e também dá uma olhada na live que nós vamos fazer ainda hoje com o Gustavo Gaia, aqui na descrição. Um abraço.